Vamos aqui, antes de orar, a gente precisa lembrar que nós estamos aqui no 20º capítulo desse livro, né? Bênção e Maldição, do pastor Derek Prince. Ele é um livro que a gente tem utilizado no decorrer já de alguns meses, bem uns 3 meses, desde 2021, né? Nós vamos estar possivelmente encerrando hoje, né? Vamos tentar. Se não, fica para a semana que vem, mas vamos tentar encerrar hoje. Vamos orar, né? Amém? Pode deixar o microfone aberto, as irmãs podem falar também, tá bom? Vamos fazer uma oração de concordância, tá bom? Senhor Jesus, para a glória de Deus e no Teu nome, nós aqui estamos iniciando essa live e pedindo, Senhor, a Tua orientação, pedindo a Tua ajuda, pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua mão sobre a vida das minhas irmãs que estão ali, da irmã Nilza, da Kelly, também da Kelly, minha esposa, também da Renatinha, que vai entrar daqui a pouco. Senhor, eu quero pedir a Tua bênção sobre todos aqueles que vão também assistir essa live outro dia. Que a Tua mão esteja e que fique, Senhor Deus, registrado que nós estamos aqui como crentes, né? Cristãos no nome de Jesus, para aprender mais de Ti. Nós te apresentamos e te glorificamos para a glória de Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo, nessa hora. Amém e amém. Amém, minhas irmãs? Vamos agora fechar, né? Qualquer dúvida, abre o microfone e pode perguntar. O tema, né, desse 20º capítulo fala justamente sobre os valentes apoderam-se, né? Como eu disse para vocês anteriormente, a linguagem que esse livro foi escrito foi a linguagem de português, né, de Portugal. Então, no caso, que seria na nossa língua, em português brasileiro, os valentes se apoderam, tá bom? Por quê? No nosso caso aqui, apoderam-se, né? No caso do português brasileiro, ele está diferente, tá? Está diferente. Deixa eu diminuir aqui. Olá, boa noite! Oi, irmã Nilda! Oi, irmã pastor! Graças a paz, Renata. Tudo bem? Tudo bem? Graças a paz, tudo! Renatinha tá saindo agora do trabalho ali. Tô saindo, pastor, que eu tava conversando com uma cliente, eu não tava conseguindo entrar no trabalho, que às vezes até no trabalho eu entro. Aí, se eu vou tirar meu rosto, que eu vou agora ir pra rua, eu ainda tô saindo do shopping. Tá bem. Aí eu vou sair, aí eu vou tirar, mas vou ficar ouvindo. Tá bem, tá bom. Tá bom? Tá bem. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Então, gente, o que acontece? A gente estava falando justamente sobre isso, né? Os valentes se apoderam, né? E Renata, o microfone tá aberto. Ah, desculpa. Tadinha. Esse é o esforço da Renata, que eu, admiro. Também de vocês, né? Da irmã Nilza, que estava até agora cuidando do Davi, da Kelly, que estava cuidando da casa com certeza, né? Da Renata, eu admiro demais. E por isso que às vezes, gente, eu me esforço até para estar aqui, entende? Porque eu vejo que, na verdade, o esforço de vocês, né? Tá bom? Então, dito essas palavras, nós estamos vendo aqui nesse 20º capítulo desse livro, Bênção e Maldição, a escolha é sua, do Derek Prince, pastor Derek Prince. Esse 20º capítulo que ele fala justamente sobre os valentes se apoderam. Mas se apoderam de quê? Né? Se apoderam de tudo aquilo que nós já temos falado no decorrer deste livro, que as lives estão ali à disposição, né? Dá falar assim, né? Vender o coelho. Dá uma moral, entra lá, assiste, coloca em 1,25, assiste as lives anteriores, né? Porque pra gente recordar, porque tem muita coisa legal ali, né? Que a gente também precisa colocar em prática. Eu, essa semana, foi no domingo, eu ouvi as 2 lives, né? Que nós fizemos na sexta. E muito me ajudou em edificar. Por quê, gente?
eu às vezes aqui falando com vocês, a verdade é que eu tenho que ter um cuidado para falar, eu tenho que ter um cuidado para dizer o que o livro diz, mas eu tenho também que ficar atento, né, ao que vocês dizem. Mas e no momento em que eu estou assim, eu não consigo muitas das vezes captar. E eu vendo depois, eu capto, sabe? No domingo eu assisti, sabe? Fui muito abençoado para a minha vida, porque eu assisti o que a Renata falou, o que a irmã Nilza falou, o que a Andréia falou, né? Que a Andréia estava semana passada com a gente. Essa semana ela está essa questão da cirurgia dela. A gente tem que até orar por ela. E a gente falou semana retrasada sobre os 7 passos para nós tomarmos posse, né? E sermos libertos. Semana passada nós falamos saindo das trevas, né? Ou das sombras, melhor dizendo, para o sol. E eu disse que o sol é o sol da justiça. E essa semana nós estamos falando sobre os valentes se apoderam. Continuando e lembrando, se apoderam de quê? Se apoderam, gente, das bênçãos de Deus. Tomam posse daquilo que Deus reservou. Tomam posse de tudo que Deus tem de melhor, sabe? Eu bato nessa tecla e vou continuar batendo. O que Jesus veio fazer, Ele fez. O que Jesus veio fazer? Ele veio unir de novo o homem a Deus, depois daquela separação no Jardim do Éden. O que Jesus não veio fazer? Ele não veio da casa, não veio da moto, não veio da carro, sabe? Ele não veio. Mas a promessa que está nas Escrituras me dá e dá para vocês também essa possibilidade de tomar posse. Entenderam? Entenderam? Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós recebemos... Ai, gente, tem uma coisa aqui na camisa que também... nós recebemos Jesus como nosso Salvador. O que acontece? Nós estamos recebendo para salvação, para retornarmos para o paraíso. Amém? Aquilo que foi perdido lá no Éden, nós fomos novamente restituídos através do sangue de Jesus derramado na cruz. Agora, o que significa essa questão de nós nos apoderarmos? Tomarmos posse de novo. É nós entendermos que depois de tudo isso que nós fizemos, ou melhor, de ter feito o que fizemos, de termos recebido Jesus como nosso Salvador, agora nós precisamos entender o que é de direito segundo as Escrituras, que o próprio Jesus, ele obedeceu. Lembra que semana passada, irmã Nilza, e Renata depois, né, pode também comentar, eu falei que Jesus ele não veio para negar a lei, para abrogar a lei, ou seja, para que não cumprir, ou melhor, o contrário, ele veio para cumprir tudo que estava na lei, inclusive o que os profetas, né, as profecias diziam a respeito dele. Se você não... eu não sei se eu coloquei aqui à disposição de vocês no grupo, nosso grupo, o site, né, o YouVersion, que fala justamente sobre o Novo Testamento cronológico. Se eu não coloquei ainda, depois eu coloco para vocês, mas eu mandei para a Renata. A Renata, tenho certeza que ela até respondeu. E o que acontece? Esse Novo Testamento cronológico você vai ouvir, né? E se quiser acompanhar no celular, você vai acompanhando, lendo, né? Às vezes 1, 2, 3 capítulos no máximo por dia. Não, 1, 2, 3 capítulos no máximo por dia. Você pode começar amanhã, o dia que você achar melhor, que vai contar a partir daquele dia, sabe? Os 182 dias para você ler o Novo Testamento, mas de forma cronológica. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu estou falando sobre isso, porque nós estamos dizendo sobre esse contexto,
sabe, de Cristo ter vindo para cumprir também o que Deus havia prometido. Porque se eu e você, se nós não entendermos isso, se eu não entender que Jesus, ele veio cumprir a palavra, tudo aquilo que ele prometeu, que Deus prometeu a Abraão, lembra que nós falamos, Manilza? E Renata também, lembra que nós falamos sobre a questão de Abraão, das bênçãos de Abraão? Então, essa questão das bênçãos de Abraão, Deus prometeu, mas existe uma esteira, existe algo que começou em Abraão e se estende até a minha família, até a família das irmãs, tá? E se estende até a família dos nossos filhos. E se os nossos netos constituírem família, se Jesus não tiver voltado ainda, ou arrebatado da sua igreja, ou a gente partido, vai se estender até eles também, desde que eles se mantenham fiéis à palavra de Deus. Amém? Então, olha só. Quando Josué ele foi investido como líder, que iria levar de Israel a herança em Canaã, ele foi orientado da mesma forma 3 vezes. Josué 1:6, 9 e também 18. 1:6 diz, Deus disse para ele, esforça-te e tem bom ânimo. Então essas 2 primeiras admoestações para ele se esforçar vieram do próprio Deus. O próprio Deus disse para ele, você tem que se esforçar. É o que eu e você precisamos. E a terceira, né, veio dos israelitas, que disseram para eles, olha, se você se manter fiel, como Moisés foi fiel, nós vamos te seguir. Entendeu? Aonde você for, nós vamos seguir você. Tá entendendo o que eu quero dizer, gente? Eu quero dizer que se eu e você nos mantermos fiéis à palavra de Deus, nós vamos arrumar problema. Sabia disso? Mas nós vamos fazer a vontade de Deus. Eu estava vendo hoje algo a respeito que o Billy Graham estava dizendo, né? Um TikTok que apareceu para mim, eu não tenho TikTok, eu ainda não me converti para isso, para ter o TikTok, porque eu tenho medo deles roubarem as minhas informações aqui. Não tem nada demais, não tem minhas contas aqui, senha, né? E aí Billy Graham pregando que primeiro falou de Daniel. Por Daniel se manter firme, ele sofreu perseguição. Falou também de Daniel e falou agora do outro, agora eu esqueci. Falou também de Abel, né? Por eles terem se mantido fiéis ao que Deus havia falado. De José, por José se manter fiel e escapar da tentação, o que aconteceu com ele? Ele sofreu as consequências. E para que eu e você, mas em compensação, eles receberam de Deus a vitória, entende? E é isso que eles querem dizer aqui. Deus disse para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, entende? Isso veio da parte de Deus. E a terceira vez, os próprios israelitas falaram com ele, se você se esforçar em se manter fiel, se você se esforçar a seguir os passos de Moisés, se você se esforçar a se manter obediente a Deus, nós vamos te seguir. Gente, todos nós temos dificuldades com a nossa família, amém? Você não tem não? Tem? Amém, né? Sim, amém. Nós temos muita dificuldade. Quem tem esposo tem dificuldade. Quem tem esposa, no meu caso, tem dificuldade. Quem tem filhos, filho homem, tem dificuldade. Quem tem filha menina, né? Quem tem menina tem dificuldade. A gente, mas eu estava falando até com Kelly. Posso falar, Kelly, do negócio de quarta? Estava comentando com Kelly. Eu falei, poxa, Kelly, o que aconteceu? Você não foi na consagração? A Kelly falou assim, pastor, eu vou ser sincera para o Senhor.
eu não fui porque eu dormi mais um pouco. Eu falei, poxa vida, que bom. Não foi isso, Kelly, que eu disse para você? Eu falei, que bom. Isso é saudável, isso é sadio. Porque às vezes nós queremos ser religiosos, cumprir uma religiosidade. E às vezes deixamos de usufruir da companhia, às vezes da esposa, às vezes do marido, às vezes dos filhos, do neto. Antigamente no quartel a gente fala que era muito Caxias. O que é Caxias? Tinha que fazer tudo, eu era muito assim. Hoje já não sou mais. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender. A irmã Nilza acabou de dizer, eu às vezes não gosto de ir quinta-feira, porque às vezes eu fico com muito sono. E isso é saudável. Entende? Porque senão se torna religiosidade. E é isso que Deus estava instruindo a Josué. Você tem que se esforçar para cumprir todas as coisas, inclusive essa parte de você ter o descanso. Entendeu? Então é essa situação. Jesus, ele fala em Mateus 11:12, ele fala, do seguinte, que desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Aí o que eu vou dizer para vocês são crentes, são mulheres de Deus, E lá em Hebreus capítulo 5, alguma coisa, agora não sei qual versículo, diz que o alimento sólido são para os fortes, não são para os fracos. Eu vou dizer para vocês, gente, a igreja não é um lugar que você tem que cultuar a Deus. A igreja é o lugar que você vai apresentar o seu culto depois de cultuar a Deus na sua casa. Lá é o lugar que você vai manifestar publicamente, tá? Você vai igrejar. Eu ouvi essa palavra hoje. Você vai igrejar, você vai se comunicar, você vai se aliançar. Mesmo que ninguém fale com você, Na igreja da Renata não tem isso não. Nem na nossa, Amém? Glória a Deus. E aí... Pastor, nós tem igreja. Oi, Jesus. Não, eu já te dei as dicas, Renata. Já te dei todas as dicas. Tá. Aí o que acontece? Porque o pastor da Renata, ele foi embora, foi para outro país, Renata? Não foi isso? Não, foi para São Paulo. Foi para São Paulo. E aí, agora eles estão buscando uma outra igreja. Então, gente, o que acontece? Nós vamos para a igreja é por isso que eu falo, gente, na igreja eu não quero saber, eu vou levantar a mão. Se eu tiver que ajoelhar, eu vou ajoelhar. Se eu não quiser ajoelhar, eu não vou ajoelhar. Se eu tiver que orar por alguém, posso até orar, mas eu vou orar da forma que nós temos aprendido aqui, entendeu? Porque muitas das vezes, gente, eu tenho que ter um cuidado. Desculpa, a gente vai às vezes para a igreja, ora aqui pela pessoa, a pessoa chega lá e bota uma mãozão na cabeça da outra e vai orar, você não sabe o que tem na vida da pessoa. Se a pessoa está em pecado, se a pessoa está com problema, se a pessoa realmente é cristã. Entende? Tem um livrinho aqui, deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver. Esse livrinho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. A situação de que ela fala sobre orar pelas pessoas. Aqui. Não sei se vai dar para vocês verem. Dá para ver a figura? Dá? Tá, eu tô vendo. Dá. Eu vou colocar aqui também, peraí. Aqui, gente, tem uma figura de uma pessoa que foi à frente receber oração. A forma que a pessoa faz, a gente não sabe o que ela está fazendo,
se ela está orando ou se ela está adorando a outra, alguém que não é o nosso Deus. Então, gente, eu às vezes tomo muito cuidado com isso. Eu tô falando eu pessoalmente, tá? Eu pessoalmente. Agora, cada um, como cristão, como servo de Deus, como crente, tem direito de tomar a decisão que tem que tomar. Eu antigamente, sabe o que eu pensava? Vou falar para vocês. Eu pensava assim: o que as pessoas vão dizer? Vão achar que eu tô com medo. Vão achar que eu tô com medo de impor a mão. Aí eu ia lá e botava a minha mão. Hoje, eu tomo muito cuidado. E eu até tenho cuidado com as pessoas que vão estar ali intercedendo. O correto, gente, é o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo, quando ele diz assim: não imponha as mãos, isso aqui, em ninguém precipitadamente, não é somente para o ministério, é para todas as coisas. Todas. Estão entendendo? E é isso, gente, que às vezes falta orientar. Porque para mim, como pastor, é muito fácil falar: Kelly, vai lá, põe a mão lá. Renata, põe a mão lá. Irmã Nilza, põe a mão lá. Vai lá, põe a mão. E ficar lá de cima. A gente precisa tomar muito cuidado. Nós estamos estudando sobre bênção e maldição. A escolha é sua. Mas eu já sou salvo, liberto. Jesus me cobre com o sangue dele. Sim, cobre. Mas se você estiver ligado, porque se você estiver ligado, você vai pensar 2 vezes no que a palavra de Deus diz realmente. Agora, se eu estiver à frente e falar para você, ou alguém disser assim: impõe a mão, eu falo para o Senhor, sob a autoridade, eu vou impor as mãos. Entende? Então são essas coisas que a gente precisa entender. Sabe? É essa situação. Quer falar alguma coisa, Manilson? Não? Vamos lá. Então, aqui Mateus ele fala isso. O céu ele é tomado à força. Você tem que investir força para tomar, sabe? Para entrar no céu. A Bíblia diz que, o próprio Jesus dizendo que a porta é estreita e apertado, ou melhor, a porta é estreita e apertado o caminho que leva ao céu. Então eu tenho que me esforçar. Mas como é que esse esforço? Esse esforço é um esforço levando o fardo de Jesus. Deu para entender? Porque o fardo de Cristo é leve e suave. Eu antigamente levava o meu fardo e queria levar o de Jesus também. Não, Jesus, deixa comigo. Uma coisa que veio no meu coração aqui: eu não discuto mais com ninguém a respeito, brigo com ninguém a respeito da Bíblia, a respeito de Deus e nem a respeito de Jesus. A pessoa não quer crer em Jesus, não acredita em Deus. Ok. O que eu vou fazer, gente? Eu vou ficar lançando pérolas aos porcos? É o que Jesus disse. Jesus é isso, aquilo outro. Outro dia aí tinha uns bobos aí falando um negócio aí na internet. Sabe qual foi o que eu fiz? Foi não assistir. Mas às vezes fica um monte de gente, um monte de crente, um monte de bobo lá dando ibope, vendo essas porcarias. É isso que aí quem cresce? É o nome de Jesus? Não. Gente, Jesus falou para Pilatos assim. Não, nem sei se foi para Pilatos, se foi para... Agora eu não me lembro. Enfim. Eu também não tenho vergonha de dizer isso não. Falou assim: se o meu reino... Para Pilatos, se meu reino fosse esse mundo, eu pediria e o meu pai enviaria 12 legiões de anjos.
cada legião tem 6.000. 6.000 soldados, 6.000 anjos. Multiplica isso aí por 12. 6 vezes 2, 12. Vezes 6, 72.000, não é isso? Fala aí, gente. 6 vezes 2, 12. 72.000 anjos. Aí a gente fica nessa bobeira de achar que Jesus é fracote. Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é Senhor de batalhas. O Senhor Jesus, ele vence por nós. Ele não vai vencer não, ele já venceu. Pode falar, irmão. Tem o livre-arbítrio, cada um, né? De querer, né, a salvação ou não. Certo. Né? E uma das coisas, pastor, que a gente pode falar, tô ouvindo. Que quem convence o homem é o Espírito Santo, né? Às vezes a gente convencer alguém, mas quem convence é só o Espírito Santo que convence. O exemplo disso, né, irmãos, é muitas das vezes o que, é que a gente faz? A gente orienta o filho, a gente mostra para ele o caminho, anda nele, porque na verdade não é só mostrar o caminho não, tá? Você tem que andar nele. E para parente, para todo mundo, e a pessoa não quer, o que você vai fazer? Você vai morrer por causa disso? Antes eu estava morrendo, confesso para vocês. Antes eu estava morrendo. Por que eu estava morrendo? Porque eu ficava nervoso, porque as pessoas não queriam, meus filhos não queriam ir para a igreja, quem eu amo não quer ir para a igreja. E aí eu fui conversar com o pastor Gesiel. O pastor Gesiel, ele me chamou e falou assim: pastor, o senhor vai morrer. Aí sabe por quê? Eu falei, mas eu sei, pastor, eu vou morrer, mas não, você vai morrer antes do tempo. Porque o que acontece, pastor? Quando o senhor pôde levar os seus filhos para a igreja, o senhor não levou? Eu falei, levei. Você sempre não levou sempre a sua família para a igreja? Sempre não buscou? Sempre, pastor. Então, agora eles fazem a escolha deles. O senhor não tem mais domínio, eles têm agora o livre-arbítrio. Todos eles, todo mundo. Se o senhor ficar, ele falando comigo, se o senhor ficar nesse negócio, o senhor vai morrer. Então, vive mais um pouco. Sabe o que eu fiz? A partir daquele dia, eu comecei a falar com Deus. Eu comecei a orar. Eu comecei a apresentar a Deus. E Deus está falando. Não adianta, tem um que não quer, tem um que não quer, não vai. Gente, não tem problema, porque salvação é individual. Eu preciso cuidar da minha salvação. Como eu gostaria, tá? Como eu gostaria, de verdade, de quando Jesus arrebatasse a igreja, ou quando eu morresse, eu pudesse levar toda a minha família. Levar todos. A minha casa aqui, né? Eu e mais os mais quatro da minha família. Manilza, tá bem aberto o microfone. Pastor, eu aprendi a falar menos e orar mais. É isso aí. Só isso. É isso aí. É desse jeito. E aí o que acontece? Eu gostaria de pegar e quando Jesus arrebatasse a igreja, eu poder dar a mão a todo mundo, agarrar todo mundo, subir com todo mundo. Entendeu? Mas isso não é possível. Porque, como a irmã disse, é o livre-arbítrio. Sabe? É o livre-arbítrio. Eu preciso compreender isso. Hoje, a Kelly, todos os filhos da Kelly, no caso, né, e também da Renata, são menores. Estão sob os cuidados dela ainda. Então, e tem a questão também, inclusive ainda tem uma outra coisa, tem ainda a idade da inocência, que até, né, o que era antigamente, hoje está até um pouco, vamos botar um pouco menos, mas na verdade é 12 anos, a idade da inocência, que ainda a Bíblia diz isso, então eu vou continuar com a Bíblia. Mas acima disso, gente, infelizmente a pessoa já sabe discernir, já sabe
não tem capacidade, por exemplo, para saber o que é questão de prostituição, não é? De outra coisa qualquer, né? Tem que tomar até cuidado que eu falo, por causa do que senão eles bloqueiam ali no YouTube. Né? Mas a gente precisa entender isso. Eles não sabem porque a mente deles, né, não estão formada, e tem muita gente ruim, ruim ou ruim, tanto faz, aí no mundo. Mas o que eu quero dizer, e aí é onde entra a posição da mãe, da avó, sabe, do avô, para orientar, para dizer. Mas a partir de 13, 14, a pessoa já escolheu, já tem um livre-arbítrio também, sabe? Agora, 18 anos, ela vai decidir. 19, 20, 25, céu ou inferno. Não tem muro, gente. Não tem muro. Não tem muro. O céu está em cima, o inferno está embaixo. Ponto. Então é essa situação que Jesus está dizendo, que a gente precisa tomar posse e a força. Amém? Eu vou encerrar aqui, porque senão vai ficar muito longo aqui, que eu estou gravando, né, para depois colocar, tá bom? E a gente dá uma continuada, tá bem? Então, terminando essa primeira parte.